Toda vez que a taxa Selic muda, sai um monte de vídeo aqui no YouTube informando o que aconteceu com ela, mas nem todos os vídeos explicam o que o governo de fato considera na hora de definir a taxa Selic. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou explicar de uma forma simples e prática quais são os 4 fatores que o governo considera na hora de definir a taxa Selic. Então, sem enrolação, já vamos direto para o conteúdo. Os 4 fatores que o governo considera na hora de definir qual vai ser a taxa Selic é o cenário externo, ou seja, o cenário mundial. Ele considera também a atividade econômica do país, considera as contas públicas e, por último, mas não menos importante, considera também a inflação e como isso é definido, como isso é feito. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é formado por essas pessoas que eu estou mostrando aí na tela para você, é formado por 7 homens e 2 mulheres. Eles definem a cada 45 dias qual vai ser a taxa Selic. E como a Selic é a taxa mãe da nossa economia, é com base nela que todos os outros juros são definidos, essas reuniões são de extrema importância para absolutamente todas as pessoas, porque a taxa Selic ela impacta você, ainda que você não entenda muito bem como ela funciona. E nessas reuniões, o que acontece é o seguinte: esses 7 homens e 2 mulheres que vão definir qual vai ser a taxa Selic, eles assistem a apresentações das pessoas que trabalham no Banco Central e apresentações que falam sobre a evolução e perspectiva das economias brasileiras e mundial e também das perspectivas de liquidez e do comportamento dos mercados. Depois que o corpo funcional ali do Banco Central, os funcionários fazem essa apresentação para eles, aí eles ficam sozinhos para poder definirem qual vai ser a taxa Selic. Para tomar essa decisão, eles têm que levar em conta o cenário macroeconômico e os principais riscos que estão atrelados a ele. Todos os membros precisam votar sobre o que eles querem fazer com a taxa Selic e o voto deles ele é divulgado depois. E a decisão deles ela tem como base também conseguir fazer com que o IPCA ele permaneça no que foi estipulado pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então o CMN define qual vai ser o IPCA, ou seja, qual vai ser a inflação, e aí vem o Copom e ajusta a taxa Selic, tomando como base aqueles 4 fatores que eu comentei, mas sempre buscando fazer com que a inflação permaneça lá dentro daquela meta que foi determinada pelo CMN. E já tem vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu explico por que a taxa Selic influencia tanto na inflação. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também no comentário aqui fixado. Quando acabar esse vídeo aqui, você vai assistir esse outro, porque com certeza você vai entender mais de como a Selic afeta a sua vida e como o governo consegue controlar a inflação alterando a taxa Selic. Mas voltando aqui para a definição da taxa Selic, essas reuniões, eu já comentei que elas acontecem a cada 45 dias e a próxima reunião que vai acontecer vai ser no dia 31 de janeiro e dia 1º de fevereiro. Acontece sempre em 2 dias essas reuniões. O calendário do ano todo eu já vou compartilhar ele aqui com você. A próxima reunião é 31 de janeiro e 1º de fevereiro, depois vai para 21 de março e 22 de março, depois 2 e 3 de maio, depois 20 e 21 de junho e segue esse calendário aí. Na primeira sessão, ou seja, no dia 31 de janeiro, eles vão ver uma apresentação sobre a economia brasileira e mundial. E isso acontece no dia 31 e também na manhã do dia 1º de fevereiro. Na tarde do dia 1º de fevereiro, eles se reúnem novamente e definem de fato qual vai ser a taxa Selic e já divulgam essa nova decisão pela internet e publicam uma ata só depois de 4 dias úteis. Nessa ata, lá eles colocam todos os motivos que levaram eles a definir aquela taxa Selic, se ela vai se manter no valor que está, se vai aumentar, se vai diminuir. Inclusive, depois dessa reunião do dia 1º de fevereiro, a gente vai ver o que vai acontecer com a taxa Selic. Eu vou fazer um vídeo onde eu vou trazer a discussão deles na ata para a gente entender exatamente o porquê que eles tomaram essa decisão com a taxa Selic. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para poder acompanhar esse próximo vídeo que vai
explicar bastante coisa também sobre a taxa Selic. E depois que o Copom fez essas reuniões, ouviu tudo que eles precisavam ouvir sobre o cenário externo, sobre a atividade econômica, as contas públicas do país e também sobre a inflação, definiram qual vai ser a taxa Selic meta. Aí entra o Banco Central trabalhando para poder deixar a taxa Selic no que foi definido lá pelo Copom. Então toda vez que você vê alguém comentando a taxa Selic subiu ou diminuiu, o Copom fez errado, tinha que ter diminuído ao invés de ter aumentado ela, saiba que eles tomaram essa decisão embasados em tudo isso que eu comentei aqui. É algo realmente muito sério, porque quando a gente fala, o governo decidiu aumentar, parece que é algo muito simples e corriqueiro. Alguém só olhou e falou, como a inflação está alta, eu vou aumentar um pouco a Selic aqui e pronto. Então não é exatamente desse jeito que funciona. Tem todas essas reuniões, tem todo esse estudo por trás para poder definir qual vai ser a próxima taxa Selic. E agora que você chegou até esse momento do vídeo, eu conto com a sua inscrição e também com o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, e eu te vejo no próximo vídeo.